Agora são 9h05. Nosso contato agora é com o deputado federal Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, líder do partido na Câmara dos Deputados. Muito bom dia, deputado. Seja bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes, ao Jornal Gente. Bom dia, Thaís. Bom dia, Sabino. Bom dia, Sônia. Bom dia. Muito obrigado pelo convite. Bom dia. Queria começar perguntando para o senhor, deputado, quais foram os danos causados pela invasão da Câmara dos Deputados no domingo, especialmente aqueles espaços que são ocupados pelo PT. Nós vimos imagens com a liderança do espaço da liderança do PT completamente destruída, não é? O que o senhor viu lá? Uma total destruição. Eles atacaram prioritariamente a liderança do partido. Assim comportaram os nazistas, né, contra os judeus. Portanto, é uma agressão do ponto de vista material. Destruíram tudo, todos os computadores, né, a cozinha da liderança, tudo, destruíram tudo. E também do ponto de vista do patrimônio, da memória, né, são 4 décadas de liderança no mesmo lugar, né, uma história, vários documentos, fotografias, quadros, né, ou seja, até a bandeira do nosso partido eles roubaram. E a bandeira do Brasil também. E colocaram fogo, né? Fogo em documentos que tem valor histórico, né? Então, muito prejuízo do ponto de vista material, mas um prejuízo enorme do ponto de vista da memória e da história do nosso partido, da atuação da bancada do Partido dos Trabalhadores aqui na Câmara dos Deputados, como também fizeram com a própria democracia brasileira, ao ocupar o Palácio dos Três Poderes. De fato, eles atacaram a democracia num ato terrorista, golpista, um ato criminoso. Deputado, bom dia. Marco Antônio Sabino. O senhor pode nos dar alguma notícia sobre essa ideia de CPI no Congresso Nacional para se apurar esses fatos e o envolvimento, eventualmente até de autoridades, por favor? Olha, Sabino, nós estamos ainda debatendo, né? O ano legislativo começa em fevereiro e até lá nós vamos poder ter um melhor diagnóstico, né, uma melhor avaliação em relação às investigações. Então, você tem 2 caminhos do ponto de vista legislativo. Uma CPI, pode ser uma CPI na Câmara, outra no Senado, ou uma CPI mista, Câmara e Senado, ou então uma comissão externa, né, para acompanhar as investigações. É bom lembrar que todos os poderes estão cumprindo o seu papel, né? O judiciário tem atuado fortemente no processo de investigação, também o poder executivo, né, tem tomado as suas iniciativas, por exemplo, a intervenção no Distrito Federal no âmbito da segurança pública, e as casas legislativas, tanto a Câmara quanto o Senado, nós votamos a intervenção no Distrito Federal, e agora eu mesmo estou propondo várias mudanças na lei do Estado Democrático de Direito, do ponto de vista para além da criminalização dos terroristas, golpistas, esse núcleo bolsonarista, né, mais radical, é importante também alterar a lei de inegibilidade. Eu acho que quem pratica ato terrorista nesta magnitude, né, atos golpistas, na minha opinião, deveria ficar 20 anos fora da vida pública, fora do processo democrático. Então nós vamos aí apresentar várias mudanças legislativas também para combater, porque não podemos brincar. Eu acho que parte dos bolsonaristas caminharam para ser terroristas, infelizmente. É um pequeno número, mas eu acho que eles têm radicalizado, e isso é muito ruim, porque é prática da extrema-direita, e isso nós não podemos admitir no Brasil. Deputado, Sônia Blota aqui. Esses atos, né, isso tudo que o Brasil, o mundo assistiu, o senhor acredita que politicamente isso vai levar a uma maior união dos deputados em torno do governo Lula? Ou seja, a nova Câmara, quando as eleições foram, enfim, proclamadas, ela já se mostrava bem combativa. Desse ponto de vista político, eu gostaria de ouvir o senhor. Eu acho que as instituições deram respostas rápidas e com total unidade, né? Aquela caminhada do presidente Lula
com os chefes de poderes até o Supremo Tribunal Federal, com todos os governadores, demonstrou essa unidade, uma unidade a favor da democracia, porque fora da democracia é a barbárie. Então, eu acredito que, de fato, o Brasil está mais unido a favor do sistema democrático, né, do Estado de Direito e das suas instituições. Agora, nós temos que continuar trabalhando, né, na perspectiva de isolar o bolsonarismo radical. Eu acho que isso é uma tarefa, sim, do parlamento brasileiro, das lideranças, de todos os partidos políticos. Nós não podemos, de fato, concordar ou passar pano em nenhuma liderança que tenha participado desses atos, né? Então, não só quem participou, mas também quem financiou, né? Eu acho que tem aí uma investigação a ser concluída, na minha opinião, Sônia, que esses ataques terroristas, golpistas, radicais, eles têm 3 núcleos, né? O primeiro seria um diagnóstico perfeito de qual é o núcleo político, né? Para a gente deixar inelegível quem são esses atores políticos que estão por trás dessa organização. Então você tem aí pelas redes muitos vereadores, ex-vereadores, lideranças partidárias, até deputados. Nós temos que apurar aí quem estão envolvidos. Mas você também tem um núcleo do ponto de vista militar, né? Nós não podemos admitir que parte de membros das forças de segurança pública no país tenha envolvimento com atos golpistas ou terroristas, né? E também você tem um núcleo econômico, um núcleo financeiro, que nós também temos que investigar para saber quem está por trás e quais são os objetivos desse financiamento. Então, tem muita coisa ainda para ser investigado e também muitas ações do ponto de vista do Poder Executivo, do Poder Judiciário e também do Poder Legislativo. Deputado, o senhor nos contou que o senhor tem um projeto para tornar inelegível por 20 anos o cidadão que tenha participado desse tipo de ato de alguma forma. A minha pergunta o senhor imagina que Jair Bolsonaro esteja de alguma forma englobado nessa definição? Ele é o principal líder, porque ele passou 28 anos na Câmara dos Deputados defendendo torturadores, os regimes autoritários. E no exercício da presidência, ele criou várias teses de conflitos com as instituições da República, atacou as instituições, atacou os subnacionais, os entes federados, estados, municípios, seus chefes eleitos, como também sempre atacou as maiorias que ele tenta minorizar, como os negros, as mulheres, as comunidades quilombolas, os indígenas, as comunidades LGBTQIA+. Portanto, é evidente que o Bolsonaro ele é o responsável de ter disparado o gatilho e ter criado, lamentavelmente no Brasil, uma célula de terroristas, né? O Brasil nunca teve terroristas e eu acho que agora o Jair Bolsonaro estampou essa panela, né? E tirou, infelizmente, do inferno esses terroristas e nós teremos que trabalhar fortemente para devolver eles para o lugar que eles nunca deveriam ter saído. Então a estratégia é tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível, é isso? Não, nós queremos tornar inelegíveis todos aqueles que estão participando, financiando atos terroristas, atos golpistas, atos contra as instituições democráticas, todos eles. Comprovado envolvimento do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele deve ser inelegível, inclusive ser preso se ele tiver envolvimento e participou dessa organização, desse ataque à democracia. Deputado. Só pegando um gancho na sua pergunta, desculpa, Sabino, na pergunta da Thaís, obrigada, é que a lei de terrorismo no Brasil não inclui os atos políticos, e eu gostaria de saber do senhor se isso deve mudar. Olha, o que ocorreu aqui não foi ato político, né? Você ocupar a sede de 3 poderes ao mesmo tempo e fazer uma total destruição, isso foi uma tentativa de golpe, né, de golpe com práticas terroristas. Então não é inaceitável. Uma coisa é chegar aqui no esplanada dos ministérios, né, chegar ao Congresso, ao Supremo e manifestar e organizar uma pauta de reivindicação. Não tinha nenhuma pauta. O que eles querem
é o caos. Eles não estão defendendo a pátria, não têm nenhum compromisso com os princípios cristãos e menos ainda defendendo a família. Então, o que nós vemos aqui, cenas de horrores. Então, isso é prática de nazistas, de fascistas e de terroristas. Eu perguntei para o senhor por causa do cunho jurídico, sabe? Então, como o senhor entende das leis? Nós temos que estudar, sim, concordo. Nós vamos ter que estudar a nossa atual legislação, se ela tem alcance do ponto de vista da criminalização desses atos, como também se, de fato, hoje a lei não prevê essa inegibilidade, nós precisamos ampliar, porque aqueles que não acreditam na instituição democrática não devem participar do processo democrático. Nós estamos conversando ao vivo no Jornal Gente com o deputado Reginaldo Lopes, que é líder do PT na Câmara dos Deputados. Deputado, o senhor está entre os petistas que defende o afastamento ou a demissão do ministro Zé Múcio? Ele teria errado, o ministro da Defesa Zé Múcio, no domingo? E emenda uma segunda pergunta. O senhor faz alguma autocrítica em relação também a alguma falha do governo, de autoridades governamentais? Porque há informações de que a ABIN teria informado até com um certo detalhamento o que poderia acontecer para vários órgãos federais. Olha, primeiro, nós estamos numa tarefa histórica de unificar, pacificar o país, né? E de reconstruir o Brasil, ao mesmo tempo apontando uma agenda de futuro para o nosso Brasil. Então, é evidente que com 5, 6, 8, 10 dias não são suficientes para a gente conseguir reafirmar, né, o papel de cada instituição, né? Então é evidente que nós estamos nessa tarefa enorme. E aí não dá para fazer nenhuma avaliação ainda sobre o papel desempenhado pelo ministro Zé Múcio. Na minha opinião, ele é habilidoso, ele é competente, tem um bom trânsito e diálogo. Então agora ele está fazendo o seu trabalho e construindo ali um amplo diálogo. É bom lembrar que, por outro lado, as Forças Armadas, elas foram muito provocadas do ponto de vista de uma escalada autoritária pelo ex-chefe, né, comandante das forças, o ex-presidente Jair Bolsonaro, e até então as Forças Armadas se comportou ali dentro do seu papel constitucional. Então é evidente que cada vez mais nós temos que unificar o Brasil. Eu acho que cada vez mais as Forças Armadas e seus comandantes devem estar conscientes do que, de fato, o que o Bolsonaro pregou, falou, ele não pratica. Então ele quer, de fato, uma volta à ditadura e uma destruição do papel constitucional das suas instituições. Então eu acredito aí que nós precisamos de um maior tempo para avaliação de qualquer comportamento e competência dos ministros que foram indicados pelo presidente Lula. Então, ok, o senhor falou de competência, falou do ministro Zé Múcio, mas eu fiz uma segunda pergunta e emendei em relação a eventuais falhas também na questão da identificação em prever o que poderia acontecer em Brasília, uma vez que a ABIN teria informado vários órgãos federais. E prova disso é que o presidente Lula ficou bastante irritado com alguns assessores. Né? Eu não tenho esta informação, esse detalhe, né? Se houve ou não uma informação e qual o nível de informação que a ABIN repassou para o governo federal. Mas, de fato, nós precisamos melhorar e aperfeiçoar, evidentemente, todas as instituições do Poder Executivo. Essa é uma tarefa que o presidente Lula foi eleito para melhorar e para avançar. Deputado Reginaldo Lopes, queria perguntar para o senhor o seguinte: em fevereiro o Congresso volta aos trabalhos, volta com a sua nova composição e com muitos desafios que vão ser apresentados por um governo novo que acabou de tomar posse. O senhor acha que o Congresso vai ter tranquilidade para trabalhar nesse começo de gestão, ou o que aconteceu domingo em Brasília ainda vai pautar a pauta por muito tempo? Olha, não dá para subestimar, né? Tem essa investigação em curso sobre o que aconteceu com as torres, né, de transmissão de energia da empresa de Itaipu. Nós temos que ficar muito atentos, né? Eu volto a repetir, lamentavelmente, o discurso não civilizado do presidente da República, do Jair Bolsonaro, do ex-presidente da República, tem despertado alguns sentimentos
em parte dos bolsonaristas mais radicais, com característica de terroristas, né? É bom lembrar aqui que eles tentaram explodir o aeroporto internacional de Brasília. Então, nós temos que estar muito atentos, acompanhando, trabalhando, tomando providências, todos os poderes, mas também nós não podemos parar o país, né, só nesta pauta. Nós temos que fazer a travessia, né? Nós fizemos a resistência ao governo Bolsonaro e agora nós estamos construindo a travessia para um Brasil da esperança. Então, ao mesmo tempo, nós temos que apresentar uma pauta de reconstrução do Brasil, uma pauta para avançar a economia, fazer a economia voltar a crescer, uma pauta capaz de controlar e dar estabilidade econômica e estabilidade financeira ao país, e ao mesmo tempo ter programas para capaz de eliminar a fome no Brasil, como Bolsa Família, como R$150 para as crianças, filhos das mães do Bolsa Família, mas também nós precisamos avançar na política de educação em tempo integral, melhorar o atendimento na saúde, ou seja, nós temos que combinar um conjunto de ações. E, ao mesmo tempo, na minha opinião, o grande desafio do ano de 2023 é aprovar uma nova âncora fiscal para o país, que dê ao mundo, aos investidores internos, investidores externos, ao país, uma previsibilidade no campo econômico, né? Um modelo capaz de dar confiança, capaz de dar transparência, mas, acima de tudo, ter sustentabilidade para que o Brasil possa funcionar e as suas políticas públicas também. Então, essa âncora fiscal nós vamos debater no Congresso Nacional, como também, eu acho fundamental, para a sustentabilidade dessa nova âncora fiscal, a gente começar a apreciar a reforma tributária, né? Desde a década de 60, não faz uma reforma tributária decente no país. E o nosso modelo está esgotado, porque é um modelo que virou uma máquina de produção de super pobres, né? Então, ele é um modelo que tira dinheiro daqueles que ganham até 2 salários mínimos, né? Nosso sistema ele é extremamente regressivo, indireto, cobra imposto do consumidor, e quando não cobra imposto do consumidor, ele cobra imposto corporativo muito alto dos empreendedores, impedindo que esses empreendedores façam novos empreendimentos. Então, esse modelo está esgotado, né? Um modelo que promove guerra fiscal entre os estados, entre os municípios. Então, nós temos uma enorme tarefa de unificar esse sistema tributário, né, num valor agregado, num imposto de valor agregado, de simplificar todo o sistema, mas, ao mesmo tempo, deslocar a incidência tributária, que hoje prejudica muito o consumidor, impostos muito indiretos, para um sistema mais na renda e mais no patrimônio. Então, isso é uma tarefa enorme. Então, acho que nós temos que trabalhar esse ano. O Parlamento Brasileiro, Câmara e Senado, deveria, junto com o governo do presidente Lula, junto com o ministro Fernando Haddad, que nomeou e criou uma secretaria especial da reforma tributária, indicou, né, o Bernardo Api, que tem trabalhado esse tema, tem lutado para simplificar o sistema tributário brasileiro. Então, nós temos essa pauta aí, que eu diria que é a grande pauta do ano de 2023 e que pode ser o grande legado deixado por essa legislatura, Câmara e Senado, né, como também do próprio governo do presidente Lula para o país. Ou seja, deputado, trabalho não vai faltar. Mas agora, como líder do governo, como é que o senhor pode costurar para acontecer uma verdadeira frente ampla pró-Brasil? Olha, sou líder do PT, né? Mas como líder do PT, me coloco também como um representante do governo do presidente Lula com muito orgulho. Mas nós temos uma tarefa aí sim de ampliar o diálogo, né? De unificar diversas lideranças. Nós fizemos isso com muita competência ainda fora do governo, na PEC da transição, na PEC do Bolsa Família. Praticamente, eu, juntamente com o deputado Zé Guimarães, com forte contribuição do presidente atual da Câmara, Arthur Lira, nós conseguimos construir maioria e votamos a emenda constitucional que viabilizou, né, o pagamento do Bolsa Família e também uma recomposição orçamentária dos diversos ministérios nesse ano de 2023. Então, agora, nós temos que continuar trabalhando, precisamos continuar trabalhando nessa perspectiva. Eu acho que o decreto de intervenção no Distrito Federal foi uma demonstração também de capacidade de diálogo, de um grau de amadurecimento, né, das lideranças e dos partidos políticos a favor da democracia. E eu acho que agora nós vamos ter um diálogo para construir uma pauta de país.
né? Lógico, é uma pauta do governo do presidente Lula, mas para além do governo do presidente Lula, todos os governos são passageiros, nós temos que ter uma pauta para o país, uma pauta não só de reconstrução do país, mas uma pauta também que sinaliza mudanças mais estruturantes, uma pauta de futuro. Você sabe, Thaís, que o Brasil é um país de muita potência, e essa potência ela precisa ser potencializada, vamos dizer assim, né? Nós temos aí um país de clima tropical, clima temperado, que passou a dominar a agricultura, começamos a produzir uma safra, tem lugar que produz 2 safras, e é possível produzir 3 safras. Não tem mais nada nobre no mundo que alimentar o mundo. É lógico que o Brasil não pode deixar nenhum brasileiro para trás, é uma vergonha um país que mais exporta alimentos deixar 33 milhões de pessoas passando fome. Então o Brasil precisa cuidar dos brasileiros e ainda conseguir contribuir com a alimentação no mundo. Mas o Brasil pode agregar valor. Nós exportamos hoje tanta soja, carne e vários outros produtos sem agregação de valor. O Brasil pode ser o maior exportador de proteína vegetal, não apenas da soja, o maior exportador de proteína animal, não apenas a carne. O Brasil pode ser o maior exportador, não apenas de minério. O Brasil é um país de terras raras, poderia ser um exportador de valor agregado. O Brasil tem toda a condição de ser uma potência do campo energético, né? A Europa está sofrendo com o problema de energia, o Brasil tem aí a energia do ar, do sol, né, da água e do mar. O Brasil é uma potência. O Brasil está produzindo combustíveis a 30 centímetros da terra, que é o etanol. Podemos produzir o biodiesel. Nós temos aí uma potência enorme, né, que nós podemos agregar muito valor. E podemos entrar na economia 4.0. Já que o Brasil destruiu as suas indústrias, está totalmente desindustrializado, o Brasil pode ter uma nova indústria 4.0, uma indústria moderna, uma indústria digital, uma indústria tecnológica, uma bioeconomia, né? Inclusive na agricultura. O Brasil deveria parar desse radicalismo de falar de agrotóxicos todos os dias e produzir o bioinsumos, modernizar, né, a sua independência do agro, né? Seja do agro exportador, seja do agro familiar, do agro da agricultura que alimenta o povo, coloca alimentação na mesa do povo com mais qualidade, mais saudável. Ou seja, o Brasil é uma potência. Então nós precisamos organizar essa pauta e fazer o Brasil entrar no século XXI, deixando de ser o país mais rico para ser um país mais rico, mas um país também mais justo, porque hoje o Brasil é muito rico, mas o Brasil é muito injusto. Deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, líder do partido na Câmara dos Deputados, muito obrigada pela entrevista à Rádio Bandeirantes, deputado. Até uma próxima. Obrigada, deputado. Obrigado, Sabino. Obrigado, bom dia.